Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Chegamos na sexta-feira, né? Hoje a igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Então hoje eu vou te convidar a mergulhar nessa história sobre Bonifácio, quem foi ele, como foi a caminhada, a trajetória dele. Vamos acompanhar juntos. Mas não é só uma história, a gente está rezando com ele, a gente reza com São Bonifácio. Quando a gente lê a história de um santo, a vida, a biografia de um santo, a gente tem que rezar com ele. O que esse santo nos inspira para que nós também podemos fazer? O que esse santo nos inspira para a gente caminhar também? Então vamos ver a história de São Bonifácio, né? São Bonifácio é um dos maiores missionários, né, da história do cristianismo, conhecido como o apóstolo da Alemanha. Por quê? A sua vida foi marcada por um profundo amor a Cristo, um grande zelo pela evangelização e uma fidelidade que conduziu ao martírio. Percebe? São Bonifácio nasceu por volta do ano 675 na Inglaterra, recebendo no batismo o nome de Winfrid. Ainda jovem, ingressou na vida monástica. Destacou-se pela inteligência, pela vida de oração e pelo estudo das Sagradas Escrituras. Poderia ter levado uma vida tranquila, em seu mosteiro, mas sentiu no coração o chamado para anunciar o Evangelho aos povos que ainda não conheciam Cristo. Olha aqui, desejo de ser missionário, não é fácil não, viu? Com a autorização do Papa Gregório II, partiu em missão para regiões da atual Alemanha. Ali encontrou povos fortemente ligados a religiões pagãs germânicas. Com coragem e sabedoria, anunciou o Evangelho, fundou mosteiros, organizou dioceses, formou sacerdotes, estabeleceu a comunhão com a igreja local e com Roma. Olha o trabalho, o ardor deste missionário, a ousadia. Um dos episódios mais conhecidos de sua vida ocorreu quando derrubou o chamado Carvalho de Thor, né? Uma árvore considerada sagrada pelos pagãos. Muitos acreditavam que os deuses o castigariam imediatamente. Quando nada aconteceu, muitos compreenderam a importância dos ídolos e abriram o coração para a mensagem cristã. Com a madeira da árvore, Bonifácio construiu uma capela dedicada a São Pedro, transformando um símbolo do paganismo em sinal de fé cristã. Você percebeu como ele conseguiu reverter a situação? Eles tinham aquela árvore como símbolo daquilo dos pagãos. E quando Bonifácio derrubou a árvore, eles acharam que ia ser castigado. E ele usou um símbolo pagão para gerar um símbolo cristão. Olha que bonito. Mesma coisa que Jesus fez. Transformou um símbolo de perdição, de humilhação, que era a cruz, em sinal de salvação, de redenção. Nossa, é bonito. Que belíssimo. A história dos santos me emociona. Além de missionário, foi um grande reformador da igreja, né? Trabalhou pela disciplina do clero, promoveu sínodos, fortaleceu a força cristã e ajudou a consolidar a vida eclesial em diversas regiões da Europa. A sua ação missionária deixou marcas profundas que contribuíram para a formação da identidade cristã do continente europeu. Olha que homem fantástico, né? Disponível, coração aberto, e Deus realizou. Por isso que eu falo, amado e amada, você que nos acompanha, Deus não quer pessoas perfeitas, Deus quer pessoas disponíveis, porque através de pessoas de corações disponíveis, Ele faz grandes obras em você e através de você. Por isso que eu te falo, Deus não quer você perfeito, Deus quer você disponível para esta ação. Já idoso, decidiu retornar às missões entre os povos ainda não evangelizados da Frísia. Olha só, mesmo idoso não desistiu, o cansaço não abateu. Atual região dos Países Baixos,
Em 754, enquanto se preparava para administrar o sacramento da confirmação a novos cristãos, foi atacado por um grupo hostil ao cristianismo. Recuando-se a reagir com violência, acolheu o martírio com serenidade, entregando a própria vida por Cristo. Olha, alguém que estava ali e ia ministrar o sacramento da crisma, chegaram com aquele grupo hostil e o martirizaram. Mas ele não desistiu. Ele se entregou. Amor ágape, amor, né, mais alto grau do amor. São Bonifácio nos deixa um testemunho muito atual para hoje, para a nossa vida. Vivemos em uma sociedade marcada por tantas coisas que nos afastam de Deus. Tenta construir a vida sem Deus, as pessoas, né? Substituir a fé por novos ídolos, o poder, o dinheiro, consumirmos a aparência, o individualismo. Então a coisa vai nos afastando, né? E assim como Bonifácio enfrentou os ídolos do seu templo, também nós, eu e você, somos chamados a testemunhar esse evangelho com coragem e coerência. Que bonito isso, que bonito. A sua vida recorda que ainda a evangelização não é uma missão exclusiva para alguns, mas vocação de todo cristão. Ou seja, na sua família, no seu trabalho, na comunidade, não quer que você esteja, você tem que ser testemunho. As pessoas têm que ver em você alguém de Deus. Olha, você está vendo um cristão, você está vendo alguém de Deus, alguém que deu a vida, alguém que se entregou. Como é bonito ver que Deus age em nós. E Deus pode continuar agindo em nós e através de nós. Porque é Ele quem faz a obra. Por isso, amados, no Evangelho deste dia de hoje, que está em Marcos, capítulo 12, versículo de 35 a 37. Então, Evangelho de São Marcos, você que tem a Bíblia, pode abrir, São Marcos, capítulo 12, versículo de 35 a 37. Vamos ver o que nos diz. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podes os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos teus debaixo de teus pés. O próprio Davi chama o Senhor: como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Amado, nesse evangelho Jesus leva o povo a compreender, né, mais profundamente quem é o Messias. Os mestres da lei afirmavam que ele seria apenas descendente de Davi. Mas Jesus mostra que Cristo é muito mais do que isso. Ele é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Essa passagem nos recorda que não basta conhecer algumas informações sobre Jesus, mas é preciso reconhecê-lo verdadeiramente como o Senhor da nossa vida. Muitas pessoas admiravam Jesus como um grande mestre, um homem bom, um exemplo moral, mas a fé cristã nos leva além, muito mais além. Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. É o Deus, aquele que lá em João nós vamos encontrar, João capítulo 1, ele é o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo, como vejo na imagem, se fez carne e habitou entre nós. É o Verbo de Deus que se faz carne, que se faz presente, é o Deus encarnado, que nasceu, que viveu, que enfrentou as dificuldades, mas que permaneceu fiel ao projeto de amor do Pai. E nós somos convidados, eu e você somos convidados a permanecermos também fiéis nesse projeto do amor de Deus. Por isso, foi exatamente isso e essa certeza que moveu a vida de São Bonifácio. Na verdade, ele deixou sua terra natal na Inglaterra para evangelizar os povos que ainda não conheciam Cristo. Não anunciou apenas uma doutrina ou uma filosofia de vida,
mas apresentou Jesus como Senhor vivo, ressuscitado. Sua missão foi ajudar milhares de pessoas a abandonar os falsos deuses para reconhecer o único Senhor da história e, por permanecer fiel a essa verdade, recebeu a coroa do martírio. Também, nos dias de hoje, na verdade, muitos ídolos que tentam ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro, o sucesso, a busca desenfreada pelo prazer, a vaidade, o individualismo. Muitas vezes corremos o risco de dizer que acreditamos em Cristo, mas viver com Ele é diferente. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É apenas alguém que admiro verdadeiramente ou é o Senhor das nossas vidas? São Bonifácio nos ensina que reconhecer o Cristo como Senhor exige coragem e testemunho. Não basta professar a fé com os lábios, é preciso vivenciá-la todos os dias. Eu sou de Cristo no trabalho, na comunidade. Quando colocamos Jesus no centro da nossa vida, tornamos também evangelizadores pelo exemplo dessa palavra. Por isso, amado, amada, pensamos hoje em intercessão do Bonifácio para que tenhamos uma fé missionária. E às vezes a gente fala que ser missionário tem que ir para outro país. Não. Missionário no território que você se encontra, na sua localidade, com seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, aonde quer que você vá, até na academia, todo o ambiente, precisamos ser missionários da Boa Nova. Por isso, peçamos a esse Senhor, esse Deus que nos acompanha, que nos cura, que nos liberta, que nos oferece este caminho de conversão. Qual é o processo de conversão que nós precisamos? Qual é o caminho que você precisa? O Senhor nos faz este caminho, nos faz essa proposta, nos faz este convite. E hoje, por meio de São Bonifácio, esse caminho de martírio, esse entregar-se verdadeiramente. E hoje nós somos também, quantas vezes, martirizados, né? O martírio vermelho é conhecido como derramamento de sangue. E existe também na igreja o martírio branco, que não é o derramamento de sangue, mas o martírio branco, aquele que são perseguidos, massacrados, né? São caluniados, apedrejados, todos os dias, por anunciarem o reino de Deus, a boa nova. É para isso que nós viemos, é para isso que nós estamos aqui. Por isso, seja você também missionário, evangelizador. Como que eu posso fazer, Padre, para me tornar um evangelizador, missionário? Compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo alcance mais família, mais casas, para que essa graça de Deus possa também chegar a outras famílias, que também você pode estar ajudando com isso. Compartilhe, dê o like, nos ajude. Ajudando aqui também, você pode também estar ajudando a Rádio Fraternidade. A nossa rádio, ela não vive com outros meios de fora. Ela vive pela sua doação, pela sua colaboração. Colabore, ajude. Então, nós vamos colocar aqui embaixo o Pix da Fraternidade. Você pode ajudar, você pode colaborar, né? Ah, mas quanto? Quanto você puder, quanto o seu coração puder ajudar. Ajude essa fraternidade, essa rádio, para que ela possa chegar e alcançar muitos dos outros corações. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa. E peça, não tenha medo de pedir. Quem pede, recebe, quem bate, encontra. Porque é Jesus que nos pede para confiarmos nele. Por isso, peçamos ao Senhor esta graça, cada dia, essa confiança inteira no Senhor. Pedindo a Ele essa graça de permanecermos fiel, assim como permaneceu fiel Jesus e a Virgem Maria. Por isso, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
O Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.